Até o final deste vídeo você vai entender cada palavra. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry, they don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine, an imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Hello my friends, how are you doing? Muito prazer, meu nome é Adriel Pellegrini e hoje vamos falar inglês explorando um pouquinho o mundo dos robôs. E para isso a gente precisa de uma pergunta. Mas antes dessa pergunta, o primeiro robô da história da humanidade é o Unimate, criado em 1949 para ajudar na indústria automotiva. Ele era como um grande braço mecânico que pegava peças quentes de metal e as colocavam onde eram necessárias na linha de montagem. Era um gigante de aço que pesava quase 1000 quilos. O Unimate foi projetado para tarefas que humanos não conseguem fazer. Ele era perfeito para lidar com o calor extremo e o peso que poderia machucar um trabalhador humano. Já em 1973, evoluímos para o primeiro robô humanoide chamado WBot-1, criado pela Universidade de Waseda, no Japão. O WBot-1 conseguia andar, se comunicar com palavras simples e até tocar órgão. E você já deve imaginar que na época isso foi uma baita evolução, principalmente em termos de movimento e interação. Apesar de avançado para a época, o WBot-1 precisava de uma bateria externa para funcionar. Ele não ia muito longe sem um carregador por perto. Atualmente temos o Atlas, criado pela Boston Dynamics. É o Android mais avançado que temos no momento. Ele é um gigante tecnológico que pode caminhar, correr, pular e até fazer parkour com uma agilidade surpreendente. Atlas é equipado com sensores sofisticados e algoritmos avançados de controle que permitem que ele se mova de forma parecida com um ser humano. Atlas foi desenhado inicialmente para missões de resgate, mas o objetivo da maioria das empresas que produzem essa tecnologia é industrial e até militar. O objetivo desses robôs é melhorar a nossa vida sendo mais produtivo que a gente. E é exatamente por isso que hoje vamos começar os nossos estudos pela pergunta: o que conseguimos fazer melhor do que qualquer robô? Amar? Se você parar pra pensar, robô não tem coração, né? Então, B. Dormir? Nunca vi um robô ficar com sono. C. Sambar? Com certeza um robô samba melhor que eu. D. Interpretar emoções? Olha que nem robô consegue entender as emoções de adolescente, hein? So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry, they don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine, an imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Easy peasy, galera. Vamos estudar palavra por palavra e entender tudo o que se fala nesse vídeo. So why'd you murder him? So, why'd you murder him? So why'd you murder him? So, como todo mundo já sabe, significa então. Why é porquê para perguntar. O porquê para responder é o because. Então, quando a gente vai perguntar alguma coisa, a gente fala why. Por quê? Para responder, a gente fala because, porque. Sabe que em português existem 4 tipos de porquê, né? Só que a gente pronuncia da mesma forma, porém se escreve de formas diferentes. Esse D aqui no finalzinho da palavra why, ele significa would, que ele coloca a palavra no sentido de iria, faria, comeria. Então, why would you? O you significa você. E aí ele coloca o verbo murder. Murder significa assassinar. O would aqui é para esse verbo. Então, ele significa assassinaria. E o him, aqui no final, né, que ele pronuncia am, o him significa ele. So, why would you murder him? So why'd you murder him?
I did not murder Dr. Lanning. I did not murder Dr. Lanning. I did not murder Dr. Lanning. I, todo mundo sabe que significa eu. Did é o fazer no passado. Então, eu fiz. I did. E quando você coloca o not, que é negação, que significa não, representa eu não fiz. Eu não fiz alguma coisa. Mas o que você não fez? Aí vem um verbo murder, que é assassinar novamente. Então, I did not murder. Eu não assassinei, eu não fiz o assassinato. Aí vem a pessoa, Dr. Lanning, que é o Dr. Lanning. Então, eu não matei o Dr. Lanning. I did not murder Dr. Lanning. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? Want to explain why we're hiding at the crime scene? Want to explain why you were hiding at the crime scene? Want significa querer. To explain é bem óbvio, né? Significa explicar. Então, want to explain, quer explicar. Why? Por que you? Want to explain why you? Você quer explicar por que você were, estava. Por que você estava. Want to explain why you were. Quer explicar o porquê você estava hiding, se escondendo. Olha só que interessante. At the crime scene. At é na. A junção com at, que é o local específico, the vira a palavra na. Crime, que é crime, e scene, que significa cena. E aí junto fica, você quer explicar o porquê você estava se escondendo na cena do crime? Want to explain why you were hiding at the crime scene? So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. I was frightened. I was frightened. Eu estava assustado. I was. Eu estava. Frightened significa assustado. I was frightened. Eu estava assustado. Será que um robô pode sentir medo? Será que um dia os robôs vão ter essa capacidade de sentir medo? Eu acho que não, né? Eu acho que os robôs podem até imitar as emoções, né, humanas, porque seria bem bizarro se eles sentissem alguma coisa de verdade. Imagina um robô bravo, todo pistola, quebrando tudo pela frente. Lembrando que se você quiser aprender inglês usando esse e outros métodos extremamente eficientes que te levarão à fluência em 6 meses, acesse a falando.com. Você receberá um material didático exclusivo todas as semanas, além de 4 aulas com um professor particular para ajustar as suas habilidades. Acesse falando.com e descubra já o bilíngue dentro de você. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. Robots don't feel fear. Robots don't feel fear. Robôs não sentem medo. Robots tá muito fácil, é robôs. Do é o fazer, lembra? Mas a palavra not vira don't. E don't significa não. Feel, sentir, e fear, medo. Robots don't feel fear. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't feel anything. They don't feel anything. They significa eles e don't significa não. Feel, que é o sentir novamente, e anything significa nada. So, they don't feel anything. Eles não sentem nada. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't get hungry. They don't get hungry. Eles não sentem fome. Get aqui significa obter ou sentir algo, trazer algo para você. E o que está sendo trazido aqui é o hungry. Hungry é fome. Então, they don't get hungry. Eles não sentem fome. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. They don't sleep. They don't sleep. Eles não dormem. Sleep significa dormir, é o verbo dormir. They don't sleep. Eles não dormem. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. I do. I have even had dreams. I do.
I have even had dreams. Quando você fala I do, você está confirmando a informação. Então, por exemplo, se eu chegar e você falar do you wanna study? Você quer estudar? Você pode falar I do, eu quero. E aqui ele está confirmando um sentimento, porque o Smith está falando, cara, você não fica com fome, você não dorme, você não sente nada. E ele fala I do, eu sinto sim. I have even had dreams. Agora isso daqui fica interessante, ó. I have significa eu tenho, no presente. Even é até. Had é ter, é o have, só que no passado. E aí ele confirma com dreams, que significa sonhos. Mas olha só, pode parecer bagunçado isso daqui, mas é super simples. O que significa essa estrutura? I have dreams significa que você tem sonhos. E quando você fala I have had dreams, significa o seguinte, que você teve sonhos no passado e você continua tendo eles até hoje. Você continua tendo essa ação no passado, foi algo que aconteceu no passado e você tem os sonhos até hoje. É uma coisa contínua. E aí o even é até. Então significa o seguinte, I have even had dreams. Eu até tive sonhos. Porque se você simplesmente falar I had dreams, significa que você tinha sonhos e dá uma sensação que você não tem atualmente. Mas se você falar I have had dreams, dá a sensação que você teve e você continua tendo. I do. I have even had dreams. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Human beings have dreams. Human beings have dreams. Human é humano e beings são seres. Human beings, seres humanos. Have, como a gente acabou de aprender, é o verbo ter. Dream são sonhos, então human beings have dreams. Os seres humanos têm sonhos. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. Even dogs have dreams, but not you. Even dogs have dreams, but not you. Even dogs, até os cães, have dreams. Até os cães têm sonhos. But not you. But significa mas. Porém, entretanto, not you. Não você. Até os cães têm sonhos, mas não você. Even dogs have dreams, but not you. Até os cachorros têm sonhos. Isso é verdade. Os cachorros realmente têm sonhos. Eles sonham. Eles sonham com as caminhadas que a gente faz com eles. Inclusive, eles sonham com a gente, né? Com os donos deles. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. You are just a machine, an imitation of life. You are just a machine, an imitation of life. Você apenas, you are just significa apenas, exatamente. A machine, uma máquina. You are just a machine. Você é só, você é apenas, você não passa de uma máquina. An imitation of life. Isso aqui tá bem facinho, né? Uma imitação da vida. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine, an imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot write a symphony? Can a robot write a symphony? Can significa poder. Isso aqui é muito legal. Existem alguns tipos de poder em inglês que é muito legal a gente falar. Can significa poder físico e o may significa uma possibilidade. Então, por exemplo, I cannot, eu não posso. I may not, eu também não posso. Só que o de cima é físico e o de baixo é possibilidade. Então, por exemplo, se você chega na professora e fala assim, ó, can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro. A professora vai falar assim, ó, you can, but you may not. Você pode, mas você não pode. Porque fisicamente você pode se levantar e abrir a porta e ir no banheiro. Mas o may not é o dever. Será que você pode mesmo? Fisicamente você pode, mas a possibilidade de você ir é baixa, né? Porque você vai atrapalhar a aula, então é melhor você ficar quieto. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams.
Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine, an imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Turn significa transformar, virar, tornar algo em outra coisa. Can a robot turn? Pode um robô transformar a canvas? Canvas é uma tela branca que você pode pintar um quadro, você pode desenhar uma tela branca. Can a robot turn a canvas? Pode um robô transformar uma tela branca into a beautiful masterpiece, em uma obra-prima? Lembra que beautiful, masterpiece, beautiful é belo, algo bem lindo, só que é no sentido feminino. Beautiful é a beleza feminina. Handsome é uma beleza masculina. Masterpiece é uma obra muito inteligente, muito bem feita, com muitos detalhes, uma obra de arte. Então a beautiful masterpiece é uma obra-prima, um quadro da Mona Lisa, um quadro de Leonardo da Vinci. Então, can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Significa, um robô pode transformar uma tela em uma obra de arte? Aí o robô dá o checkmate nele. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Wanna explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine, an imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Can you? Can you? E aí o robô cala a boca do Will Smith de uma maneira inacreditável. Ele pergunta, tá bom, eu não posso nada disso, é verdade, e você pode? E aí ele fica com essa cara de bolacha porque ele sabe que ele não pode. Então vem o questionamento, o ser humano é menos ser humano quando ele não pode cumprir outras atividades humanas? Fica o questionamento, meus queridos. Agora a gente pode passar frase por frase e entender absolutamente tudo o que se fala nessa cena. So why'd you murder him? So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why we were hiding at the crime scene? Wanna explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. I was frightened. Robots don't feel fear. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine, An imitation of life. an imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Can you? E antes de terminarmos esse vídeo, vamos responder a última pergunta. Enquanto robôs podem detectar rostos e expressões com precisão, a sutileza de um olhar, o tremor de um lábio ou o tom de uma voz sugerem mais do que palavras. E isso é puro talento humano. Estudos mostram que humanos identificam emoções com a precisão de 80%, enquanto os algoritmos de IA mais avançados acertam apenas 50%. Você acha que os robôs nunca vão entender o que a gente sente ou só é uma questão de tempo para eles entenderem tudo? Me fala o que você pensa nos comentários que eu vou ler todos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um abraço e até o próximo.